Nessa aula, você vai ver como utilizar enum ou enumeradores. E o que é isso? É um tipo de dados que consiste em um conjunto de constantes. Pode parecer meio confuso agora, mas nós vamos criar e vai ficar mais fácil de compreender. Em alguns momentos, quando você está criando um app, você precisa, por exemplo, de alguns valores que são constantes. Por exemplo, o status de um pedido são constantes. Você pode ter os mesmos status em todo o seu sistema. E para isso, nós podemos utilizar um enum para resolver esse problema. Então vamos lá. Primeiro eu vou criar uma class, eu vou chamar essa classe de pedido, eu vou abrir e fechar chaves. Essa classe pedido, ela poderia gerenciar os pedidos de uma loja virtual, de um app que tem vendas dentro dele. E aqui dentro de cada pedido, nós poderíamos ter, por exemplo, um status. E esse status, ele poderia ser uma string, ele poderia ser um número, mas ele poderia ser um enum. Para criar um enum, se você já vem do Java, você apenas vai escrever enum e você já consegue criar a estrutura. Aqui no Kotlin, nós vamos utilizar o enum, nós vamos escrever o class e eu posso criar, por exemplo, status pedido. Eu posso abrir e fechar chaves e aqui dentro eu posso criar os status de pedido. Por padrão, como boa prática, nós utilizamos nomes de constantes com letras maiúsculas. Então eu posso colocar aqui processando, aprovado e reprovado. Então, supondo que você vai fazer um pedido em um site, é muito comum você ter esses status. Então, o seu pedido está sendo processado, então está processando, ou foi aprovado, ou foi reprovado. Para você não ter que escrever, eu poderia tranquilamente definir que esses status poderiam ser uma string, e aqui dentro eu poderia colocar, por exemplo, processando, ou aprovado, reprovado e assim por diante. Mas utilizando enums, fica bem mais fácil fazer esse desenvolvimento. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso apagar esse status e eu posso colocar que o tipo desse status é status pedido e eu posso colocar, por exemplo, um status inicial. Para isso, eu vou utilizar o status pedido, ponto, e eu consigo acessar o processando, por exemplo. Então, por padrão, todo pedido ele está inicialmente processando. Assim que o usuário executa, por padrão, o status desse pedido está com o processando. Agora sim, feito isso, eu posso voltar aqui no main, eu posso instanciar o pedido, e aqui dentro desse pedido, eu poderia agora fazer uma verificação e descobrir qual é o status desse pedido. Para isso, eu poderia utilizar um if, e dentro desse if, eu posso fazer o seguinte, eu posso verificar se o pedido.status é igual, e agora eu posso utilizar esse enum. Então, a todo momento, eu posso utilizar o status do pedido para fazer a verificação. Então, eu posso escrever aqui status pedido, ponto, e eu posso utilizar o status que eu quero. Então, por exemplo, eu quero verificar se ele está como aprovado ou processando. Então, se o status for processando, ele vai printar aqui, pedido está sendo processado. Se eu executar agora, ele já exibe, pedido está sendo processado. Eu posso utilizar um else if e fazer o mesmo teste. Então, eu posso copiar aqui, posso colar e aqui eu vou alterar para aprovado. Então, vamos colocar aqui, vou colocar um print aqui também e ele já exibe pedido foi aprovado. Se eu tentar executar, ele vai continuar exibindo pedido está sendo processado, mas eu posso fazer alguma verificação dentro do código e em algum momento eu fazer o seguinte, pedido.status, ele recebe um novo status. Eu posso até copiar aqui do nosso enum e colar aqui. Ao executar, ele agora mostra pedido foi aprovado. O enum, ele consiste em um conjunto de constantes. Então, em alguns momentos de criação dos apps, você pode precisar utilizar esses enums para controles, por exemplo, de status. Ou ainda, para fazer várias verificações que você precisa ter um conjunto de valores imutáveis, um conjunto de constantes. Espero que você tenha gostado de mais essa aula. Até a nossa próxima aula.